tornar alguém justo, em grego, dikei. Em Romanos 31:36, Deus fala que Ele nos torna justos diante dele. E isso nos dá a certeza de que nós estamos livres de qualquer condenação, porque nós estamos em Cristo. Quantos aqui estão disponíveis? Quantos aqui estão dispostos a ser cheios de Deus hoje? Deus tem falado algo conosco, Deus tem trabalhado conosco nesses últimos dias, e hoje ainda não é o fim. Amanhã, quando nós acordarmos, vai ter outra recarga. Deus não para de nos recarregar. Isso aqui é só o início. Isso aqui é o pontapé inicial para o que Deus vai fazer na nossa geração esse ano, amém? Então, gostaria que todos abrissem a Bíblia em Romanos 8, do 31. Nós vamos ler até o versículo 36. Diz: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Nessa passagem, eu gostaria de falar sobre 3 pontos que são importantes para a nossa vida hoje. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que nós podemos tudo em Cristo. Nós sabemos que Deus, Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. E não existe algo que nós possamos fazer que se compare a isso. Porque um pai, uma mãe, nunca deixaria o seu filho morrer por outras pessoas. E se Cristo, Ele nos deu o seu Filho, Ele não vai nos dar todas as coisas? Às vezes nós nos preocupamos muito com casamento, nós nos preocupamos com emprego, com faculdade, e nós esquecemos da maior coisa que nós temos que ter. A única coisa que nós precisamos pensar nisso: Cristo. Na Bíblia fala também que, em Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Romanos fala também, como eu acabei de ler, que Ele nos dará todas as coisas. E às vezes basta a gente confiar e crer nisso. E será que nós temos falado isso para todo mundo? Será que nós temos lido isso? Mas será que a gente acredita nisso? Que Deus, Ele vai nos dar todas as coisas, no tempo certo. Mas o importante não é a gente fazer algo para Deus e receber algo em troca. Ele quer mais que isso. O propósito de Deus é entregar o seu Filho por nós. É um amor inexplicável. E assim como um pai, quando ele vê o seu filho precisando de uma roupa, de um tênis, ele sabe a hora certa. Principalmente quando, eu não sei se vocês já tiveram isso, né? Mas quando vocês vão para a escola, aí vocês são viciados em jogar futebol na escola. Aí você quer um tênis, aí seu pai te dá um tênis branco. Para quê? Para você jogar a bola. Aí você vai e joga a bola. O tênis fica encardido, o tênis fica preto, aquele tênis branco. E você quer outro tênis branco. Por quê? Porque o tênis branco é bonito. Só que seu pai sabe a hora certa de te dar um tênis branco de novo, porque a primeira vez que ele te deu, você encardiu o tênis. Então, ele vai te dar. Só que nós temos que aguardar o tempo certo para ele dar as coisas para nós. Nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que tudo aquilo que nós sonhamos, que tudo aquilo que Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir.
Nós não fomos chamados aqui à toa. Deus não coloca um propósito, Deus não coloca um sonho para nós que Ele não possa concluir. Ele não vai te levar a uma fase no qual você não consegue concluir essa fase. Ele vai estar conosco até o final, até a chegada. E nós temos que confiar nisso. E isso é complicado, né? Porque às vezes a gente falar é muito fácil. Mas quando a gente está desempregado, a gente acreditar nisso é muito difícil. Quando a gente está desesperado porque a gente vê todo mundo namorando, é complicado falar isso. E Cristo, dentro desse ponto, Ele disse para mim, enquanto eu meditava nisso: acalma teu coração. Eu entreguei meu filho por você. Eu dei o primogênito. Eu vou te dar tudo aquilo que você precisa. Confia em mim. Porque eu sou. Ele é tudo aquilo que a gente precisa. Prosseguindo na palavra, Cristo, Ele nos declara justos diante dEle. No versículo 33, fala: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dEle. Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão. Então, por que muitas das vezes nós acusamos e julgamos o irmão que está do nosso lado? É difícil, né? Nós temos que entender algo que muda vidas. Você não é melhor do que o irmão que está ao seu lado porque o seu pecado é diferente do dele. Eu não sou melhor do que qualquer um que está aqui porque o meu pecado é diferente do seu. Nós temos que entender que nós somos amados. E o amor de Deus nos purifica de todo pecado. Então, tem uma passagem que fala: deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Que nós possamos esquecer aquilo que aquela pessoa que está do seu lado fez. Que nós possamos esquecer aquilo que nós fizemos e seguir para o caminho. Deus, Ele nos dá uma oportunidade todos os dias de ser a melhor versão de nós. E às vezes nós não prosseguimos porque nós estamos presos no passado. Porque nós nos condenamos. E assim como o Alex pregou no primeiro dia do Recarga, em Romanos 8:1 fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, você não tem mais um jugo sobre as suas costas. Você não tem mais um fato sobre as suas costas. Deus já te perdoou. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Então, prosseguindo no versículo 34, fala que nós somos justificados diante de Deus. Ele nos justifica todos os dias. Então, ao olharmos para o nosso irmão, que está do nosso lado, que nós entendemos que o pecado dele é diferente do meu, que nós não possamos olhar para ele como uma pessoa pecadora, mas como uma pessoa justa diante de Deus, porque ele nos torna justos. Ontem, na ministração da Hannah, ela desceu do altar e disse que não há diferença entre pessoas, estamos todos no mesmo patamar. Nós estamos no mesmo patamar realmente diante de Deus. Quem está aqui em cima não é melhor do que quem está aqui embaixo. Nós somos um corpo, nós agimos juntos. Se fosse só por quem estava aqui em cima, essa igreja não estaria lotada hoje. Todos nós fizemos algo, nós chamamos pessoas, nós convidamos, nós compartilhamos o que Deus tem feito aqui para que essas pessoas estivessem aqui hoje. Você é importante para Deus. Por mais impuro que você se sinta, por mais imperfeito que você se sinta, você é importante para Deus. E Deus tem saudade de conversar contigo, Deus tem saudade de relacionar contigo.
Nós entendemos que o pecado, ele sim nos afasta de Deus. Mas que hoje nós possamos nos arrepender verdadeiramente daquilo que nós temos cometido. Porque eu gosto de usar sempre esse exemplo de que nós estamos num caminho com Deus. Quando nós pecamos, o pecado nos afasta, a gente começa a sair dos caminhos de Deus. Ele não saiu do caminho, ele continua no mesmo caminho. A passagem do filho pródigo saiu da casa do pai. Mas é engraçado porque ele sabia o caminho de volta. Nós estamos no caminho, o pecado nos afasta de Deus, mas nós sabemos o caminho de volta para Deus. Cristo é o caminho para a volta, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que acreditar nisso todos os dias. Só que, às vezes, o nosso pecado, aquilo que nós cometemos, faz com que a gente fique totalmente cego daquilo que Deus está falando. Deus, Ele tem falado conosco todos os momentos. Isso em tudo. E às vezes eu fico de cara como Deus fala com a gente em todos os momentos. Teve uma vez que a gente estava numa mini campanha, aí a tia Rita falou assim, vá lá pelo sítio afora e fale com Deus que Ele vai usar as coisas que estão aqui para falar com você. Eu falei, bora. Sentei lá para ouvir de Deus. Eu ouvi um passarinho cantando Damares. Foi legal, juro. Foi bom. Deus, Ele falou conosco. E quando a gente tem, na mini campanha, a gente se reunia em famílias para depois compartilhar o que Deus tinha falado com a gente. O que Deus falou. E era cada coisa doida, velho. Um falava, nossa, o passarinho cantou diferente. Eu vi o passarinho voando e Deus falou comigo que eu sou livre. Eu vi uma árvore e Deus falou comigo que Ele é a minha raiz. Se Deus usou um passarinho, uma árvore, Ele vai usar você. Que nós possamos realmente querer essa intimidade com Cristo. Que nós queremos realmente, que nós possamos sair daqui hoje entendendo que o recarga não acaba aqui. Eu vou pregar, vai vir um louvor, o Bruno prega e depois acaba. O recarga, já disse, é uma recarga, é como se fosse um celular. Hoje todo mundo tem um celular porque o celular hoje é uma das coisas mais importantes que nós temos. Trabalho de escola resolve pelo celular. Aula online tem pelo celular. Conversar com alguém é pelo celular. Ouvir sermão do pastor é pelo celular. Débito de áudio talvez, mas é pelo celular que a gente escuta isso. E quando a gente se tornou tão dependente do celular, que quando o celular está com 20%, a gente tem tanto medo do celular descarregar que a gente bota no carregador, porque a gente quer sempre o celular com a bateria completa para que a gente possa usar o dia inteiro. Hoje, nós vamos sair daqui 100% carregados de Cristo. Amanhã pode ser que a bateria abaixe um pouquinho, vai cair para 90%. Nós não podemos ficar no comodismo disso, nós temos que querer o 100% sempre. O 99% não é 100%. Ou é tudo ou é nada, não existe meio termo. Né? Você tem que ser sempre o 100% para Deus, dar o seu melhor para Deus todos os dias. Então que nós possamos sair daqui hoje cheios do Espírito Santo, que quando nós saímos para amanhã, para trabalhar, para estudar, que as pessoas possam ver diferença em nós. Porque Cristo quer isso. Aqui tem muitos jovens, muitos adolescentes. E é importante a gente dar testemunho. Isso é bom. Hoje eu estou pregando numa conferência aqui, mas há 5 anos atrás, nessa hora que eu, com certeza eu estava levando o sermão de Samuel, Alex, com certeza. Com certeza eu estava escutando um sermão. Só que se a gente aceita ficar nessa posição, nós não crescemos, nós não desfrutamos daquilo que Deus tem. Deus tem algo maior para a nossa vida.
O terceiro ponto, e é o que eu pretendo gravar mais, foi o que Deus mais falou comigo. Nós morremos todos os dias. Nessa passagem fala, por ti enfrentamos a morte todos os dias. Todo mundo já viu aquela frase clichê do Facebook que fala assim, eu achei que o meu velho homem tinha morrido na piscina quando foi batizado, mas depois eu vi que ele sabe nadar. Essa é a nossa luta diária. Sua luta diária não é contra o seu patrão que é chato e te cobra todo dia. Sua luta diária não é contra aquele motorista que corta você no trânsito e você fica com raiva daquilo. A luta diária é contra nós mesmos. Nós temos que matar as nossas vontades todos os dias. Nós temos que fazer com que aquela vontade de pecar não aconteça mais. E como que isso vai acontecer? Se enchendo de Deus. Porque quando nós nos preocupamos mais em o que Deus tem para nós, o que Deus quer falar para nós, e nós paramos de prestar atenção no que o mundo tem para nós, nós entendemos qual que é a real felicidade para nós. Não é uma balada, não é uma rave, não é uma resenha, porque isso é tudo momentâneo. E é interessante, eu gosto de falar para jovem adolescente, porque eu estou falando de resenha, estou falando de festa, e antes que pensem, nossa, ele poderia ser um pastor mais velho e eu não vou dar moral para ele, porque ele nunca foi. Eu já estive em todos os lugares. O meu irmão é prova, ele está aqui hoje. Eu já estive em lugares onde, às vezes, um cristão, se botasse o pé ali, fosse queimado. E eu entendi que Deus, Ele quer mais do que uma simples conferência, eu chegar aqui, vir para frente e me quebrantar, e na segunda-feira eu ser a mesma pessoa que eu era antes. Deus, Ele quer mais do que um simples crente de banco que só vem, escuta o que o pastor fala, às vezes nem escuta. Está aqui para bater ponto, sai daqui e esquece de tudo aquilo que Deus falou com ele aqui. Nós temos que ter um relacionamento com Deus todos os dias, para que nós, um dia, nos tornemos como referência, assim como nós vemos Luca Martini, que todos conhecem, assim como nós vemos João Paulo, que todos conhecem, que nós possamos ser referência para essa geração. Nós temos que ser referência aonde a gente pisar, por mais difícil que seja. Só que eu também entendo que é difícil, porque às vezes nós estamos no comodismo, nós temos um pecado de estimação que carregamos há muito tempo, e que, por mais que a gente queira parar, é difícil. Por mais que a gente lute todos os dias para parar com esse pecado, é difícil parar com esse pecado. Nós temos que deixar o Espírito Santo mais forte do que a nossa carne. Eu vi uma frase que é muito legal, porque desculpa que todo mundo já usou, né? A carne é fraca. Se a carne é fraca e você perde para ela, o quão fraco você é? Nós temos que nos fortalecer daquilo que nos faz bem. No começo do versículo, quando eu comecei a ler, fala que nós podemos todas as coisas. Então, se a gente querer e a gente estar perto de Cristo, nós conseguimos vencer o pecado. Mas sabe por que a gente às vezes não vence o pecado? Porque a gente não quer. É simples. Se uma pessoa quer parar de beber, ela consegue parar de beber. Se uma pessoa quiser parar de falar palavrão, ela consegue parar. Porque isso não nos domina. O versículo que eu já citei, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, deixa claro que nós somos livres. O pecado não nos condena mais. O pecado não nos prende mais. Nós nos prendemos. Cristo, Ele quer trabalhar algo em nosso coração hoje.
Ele quer mais do que rasgar as vestes. Não adianta você rasgar a veste com um coração de pedra. Não adianta vir em um lugar, escutar o que todo mundo fala e não pôr em prática, porque o evangelho é prática. Assim como em uma faculdade, você vai na aula, você presta atenção na aula, para um dia vai ter uma aula prática e você vai pôr em prática aquilo que você aprendeu na teoria, a vida com Cristo é a mesma coisa. Nós vemos aqui, aprendemos o que Deus quer que a gente faça. A gente tem que sair daqui e pôr em prática o que Deus tem falado com a gente. Da nossa forma. Porque um dos pensamentos que eu já tive, e eu não sei se alguns de vocês têm esse pensamento, eu não vou mudar a minha forma de falar. Eu não vou mudar a minha forma de vestir. Eu gosto de roupa larga. Então, para eu ser crente, eu vou ter que parar de usar minhas roupas largas. Cristo não quer que você deixe de ser você. Ele quer te mostrar quem você realmente é. Nós nos escondemos por máscaras por muito tempo. Porque nós queremos estar sempre ao ponto em que a nossa sociedade quer que a gente esteja. Cristo, Ele quer mais que isso. Ele quer um relacionamento sincero com Ele. Então, que nós possamos entender verdadeiramente quem nós somos em Cristo. Você não é a roupa que você veste. Você não é a forma que você fala. Você é filho. E assim como o pastor mostrou toda a liderança que estava aqui, ele falou que somos diferentes. Assim como a dona Gilda, que está lá atrás, ela teve 3 filhos, que é eu, o Eric e a Luana. E nós 3 somos totalmente diferentes um do outro. Assim nós somos com Deus. Não importa aquele filho que anda mais formal, não importa um filho que formou em engenharia, não importa um filho que trabalha como estoquista, importa que todos somos filhos amados. Então que nessa noite, nós possamos realmente nos entregar a Deus. Que nós possamos entender e pedir a Deus isso, que nós possamos, que Ele possa nos mostrar quem nós realmente somos, que as máscaras caem hoje e que nós possamos perder a nossa identidade como Luan, o menino que fez isso, como Kaique, o menino que fez isso, como Luiz, o menino que fez aquilo, que nós possamos ter a identidade de como Luan, o filho de Deus, Kaique, o filho de Deus, Luiz, o filho de Deus, porque é isso que importa. Eu gostaria que todos ficassem de pé. Deus, Ele ainda tem mais para falar conosco nessa noite. Isso é só o começo dessa noite, e é só o começo, essa conferência foi só o começo do que Ele vai fazer a partir de amanhã. O que Ele vai fazer nos próximos cultos, nos próximos dias. Então que hoje a gente possa entender. Por mais que nós escutamos isso a conferência inteira, porque é o tema, mas que nós possamos entender que nós somos filhos. Filhos maduros, filhos amados, e que mesmo nós pecando e nos afastando de Deus, quando nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos, Deus nos chama de volta para casa. E se a gente tropeçar no meio do caminho, Ele vai estar lá, estendendo a mão, para que a gente levante e continue o caminho. Amém? Nessa próxima música, eu gostaria que você tivesse uma conversa sincera com Deus.
mostrasse realmente quem você é. Porque é para isso que Deus nos chamou, para ter um relacionamento com Ele. Ele sabe daquilo que você é, Ele sabe aquilo que você é, Ele sabe aquilo que você fez. Mas que nós possamos hoje nos entregar verdadeiramente aos pés de Jesus. Amém?